Pensa só no mundo super competitivo do esporte universitário. Atletas que dão o sangue para vencer. Eles encaram adversários fortes à pressão dos estudos e o peso de um monte de expectativas. Mas e se o oponente mais duro não for aquele que está do outro lado do campo? Parando para pensar um pouco, seria o time rival? A pressão da torcida? Ou aquela busca constante pela perfeição? A resposta, olha, talvez surpreenda. O que a ciência mostra é que a maior batalha de um atleta, muitas vezes, é contra o próprio relógio. Uma luta por uma coisa essencial que a agenda maluca deles acaba roubando: o sono. Vamos entender direitinho por que isso acontece. Nesta análise, a gente vai fundo para entender por que o sono é esse fator tão fundamental e, ao mesmo tempo, tão deixado de lado no desempenho de um atleta. E para começar, a gente precisa falar sobre o relógio interno do nosso corpo. Esse tal relógio é o que chamamos de ritmo circadiano. É ele que comanda o show, que dita quando a gente se sente alerta e quando bate aquele sono. Para um atleta manter esse relógio funcionando no horário certo é essencial. O problema é que a vida no esporte de elite parece ter sido desenhada para fazer justamente o contrário. Então, o que exatamente na vida de um atleta universitário bagunça tanto o sono? Vamos dar uma olhada nos principais culpados. É que a rotina do esporte de elite por si só já cria um problemão. Treinos de manhã cedinho, jogos que vão até tarde da noite, viagens que cruzam fusos horários, tudo isso dá um nó no ritmo circadiano. A pesquisa também mostra que as atletas mulheres podem ter desafios a mais por conta das variações hormonais durante o ciclo menstrual. E olha só, esse gráfico aqui mostra o impacto disso de um jeito bem claro. Um estudo com jogadores de rugby viu que quando eles tinham treino às 7 da manhã, dormiam, em média, 6,7 horas. Agora, sem esse treino matinal, o número pulava para quase 9 horas. São mais de 2 horas de sono perdidas, que foram simplesmente roubadas pela agenda. E perder sono não é só ficar com cara de cansado, não. Para um atleta, as consequências são reais, dá para medir e podem ser a diferença entre levar a medalha para casa ou não. A diferença é gritante. Com o sono em dia, atletas de ponta têm tempo de reação mais rápidos e uma recuperação muscular melhor. Já depois de uma noite mal dormida, os estudos acharam um aumento bem grande nos marcadores de dano muscular e inflamação. A força cai e o tempo de reação fica mais lento. E para ter uma ideia do que isso significa na prática, um estudo que acompanhou nadadores por 50 horas encontrou uma variação de 5,8 segundos nos tempos deles nos 200 metros. E essa variação dependia só de em que ponto do ciclo circadiano eles estavam. Gente, numa competição de elite, 5,8 segundos é uma eternidade. Mas o estrago não para no corpo, não. Essa bagunça crônica no sono afeta e muito a saúde mental. Dormir bem está ligado a um humor melhor, a mais foco. Agora, a falta de sono está associada ao aumento de sintomas de depressão, ansiedade e insônia. Esses dados aqui de atletas se preparando para as Olimpíadas de Inverno de 2022 mostram como esses problemas são comuns. E o ponto-chave é o seguinte: um dos maiores indicadores para alguém relatar esses sintomas era ter um cronotipo vespertino. Ou seja, ser aquela pessoa que funciona melhor mais tarde, que prefere dormir e acordar mais tarde. Só que isso bate de frente com a rotina de treinos de manhã cedinho, né? Bom, com tudo isso em jogo, é claro que cientistas e técnicos estão correndo atrás de uma solução. Vamos ver o que já foi tentado. As tentativas de resolver isso são bem variadas, tem de tudo um pouco. Terapia de luz para tentar resetar o relógio biológico, mudanças na dieta como comer kiwi, que tem melatonina, e o uso de suplementos. Até dormir em ambientes com pouco oxigênio já foi estudado, mas os resultados, eles são bem inconsistentes. Um estudo, por exemplo, descobriu que a melatonina até ajudava um pouco quando o sono era só reduzido, mas não fez diferença nenhuma depois de uma noite inteira em claro. Isso mostra que não existe pílula mágica para um estrago grande desses. E é aqui que a nossa análise dá uma virada bem interessante. Porque o problema talvez não seja só achar o tratamento certo para os atletas. O problema pode estar na própria ciência. Os pesquisadores que fizeram a revisão sistemática que a gente está vendo, eles começaram com um mar de estudos. Vasculharam 3 bases de dados científicas gigantescas atrás de pesquisas sobre sono, ritmo circadiano e atletas. Apareceram centenas de artigos. Mas aí, quando eles começaram a aplicar um filtro de qualidade, a peneira foi fechando. Centenas e centenas de estudos foram caindo fora. E no fim das contas, de tudo aquilo, sobraram só 41. Isso por si só já acende um baita alerta, né? E aqui vem a conclusão que é quase um soco no estômago. A base de evidências que a gente tem sobre esse assunto tão importante é extremamente fraca.
Quase todos aqueles 41 estudos que passaram pelo filtro inicial tinham falhas bem sérias que diminuem a nossa confiança nos resultados. E os problemas são básicos, sabe? Muitos estudos com pouquíssima gente, o que não tem muito peso estatístico. Muitos não separavam os atletas de forma aleatória nos grupos de teste ou nem tinham um grupo de controle para comparar. E para piorar, muitas vezes eles confiavam só no que o atleta dizia sobre o próprio sono, em vez de medir de forma objetiva, e não controlavam coisas óbvias que afetam o sono, como dieta ou cafeína. Basicamente, a gente está tentando criar regras para atletas de elite, mas com base numa ciência que ainda está bem estável. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, que é super importante. Se a agenda de um atleta é o seu maior adversário e a ciência que deveria guiar a gente ainda é cheia de falhas, de quem é a responsabilidade de mudar esse jogo? É dos técnicos, que montam os horários? Dos dirigentes, que comandam os programas? Ou será que são os próprios atletas que precisam bater o pé e lutar pelo seu bem-estar? Essa é a questão que precisa de uma resposta para proteger a saúde e a carreira da próxima geração de atletas.